Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto de Educação em Saúde, o IES, sempre em frente. Instituto de Educação em Saúde, sempre em frente, prazer, eu sou o Genilson Geraldo, sou um dos professores do Instituto de Educação em Saúde, sou o CEO do Instituto de Educação em Saúde e hoje eu resolvi fazer um vídeo para você, enfermeiro, que está na liderança, o enfermeiro que está na linha de frente, o enfermeiro que tem a responsabilidade da condução de equipe, que hoje em dia é muito difícil. Algumas pessoas já me conhecem, eu sou palestrante de liderança coach e alguns outros assuntos também relacionados à área da saúde, mas hoje o nosso foco é liderança coach para enfermeiro. Como que eu conheci o coach, enfermeiro, coach, né? Como que eu conheci o coach? Conheci o coach em 2014, fazendo pesquisa, sempre gostei da parte de liderança comportamental, entender o comportamento do ser humano. E aí fiz uma especialização em coach pelo Instituto Brasileiro de Coach, com o José Roberto Marques, Fudidovski, maravilhoso. Me formei em Self-Coach, Leader Coach, Analista Comportamental, Coach Assessment, Analista 360 e depois, posteriormente, também fiz uma pós-graduação em coaching. Qual que é a minha formação na área acadêmica em enfermagem? Eu sou auxiliar de enfermagem, também sou técnico de enfermagem, graduado em enfermagem. Após isso, fiz docência de nível técnico superior em enfermagem do trabalho. Fiz também administração de empresas pela FGV, para entender como que é a dinâmica de uma gestão hospitalar, para entender como que funciona o hospitalar na parte administrativa. Fiz também pós-graduação em gestão pública com gestão hospitalar, pós-graduação em auditoria, pós-graduação em coaching, tem uma pós-graduação também em coaching, para melhor assessoramento, para melhor entendimento do que é o coaching. O IBC me deu uma base muito grande, mas minha pós-graduação em coaching também me ajudou bastante. E hoje sou o CEO, sou presidente do Instituto de Educação em Saúde, sempre em frente. E hoje eu vou falar para vocês líder enfermeiro. O que é o líder enfermeiro, né? Nós não escolhemos ser líderes. Quando nós escolhemos fazer a faculdade de enfermagem, eu acho que muita gente não passava na cabeça que nós teríamos a responsabilidade de liderar pessoas, de liderar equipe. E essa é a responsabilidade do enfermeiro. E na graduação, pouco se fala do que é liderar, do que é o papel liderar, o que é o enfermeiro líder, como que o enfermeiro deve se portar com a equipe, como que o enfermeiro deve se portar em determinadas situações. Como nós aprendemos a liderar? Nós, enfermeiros, hoje em dia, aprendemos a liderar com o nosso dia a dia, com as dinâmicas do dia a dia, com os conflitos do dia a dia. E eu estou aqui para passar algumas informações para vocês do que é a liderança. O que é a liderança e colocar a liderança coaching para facilitar o entendimento, para facilitar o que é liderar pessoas. E antes de tudo, nós temos que nos empoderar. Nós temos que se empoderar do cargo de liderança. Nós temos que se sentir líderes. Nós temos que se empoderar do cargo de liderança para que as pessoas ao nosso redor realmente nos enxerguem como líder. Não enxergue apenas como mais um colaborador que está ali para somente cumprir o papel de enfermeiro, mas sim um líder que está naquele momento no setor para resolver problemas, resolver conflitos e gerar soluções para aqueles problemas. E aí? O que é a liderança? A liderança é fácil, gente. O próprio nome já diz, é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos identificados como senso de bem comum. Então, nada mais é que eu preciso influenciar pessoas a trabalhar feliz. Isso é fácil ou é difícil? Pergunto para você, enfermeira. É fácil você influenciar a sua equipe a trabalhar de uma forma feliz, com um objetivo comum, de um bem comum, para ajudar o paciente, para melhorar a qualidade da assistência, melhorar o atendimento ao paciente, melhorar o atendimento da empresa. Toda liderança precisa focar em resultados. Hoje em dia,
as empresas falam bastante em foco de metas e alcance de resultados. Mas o coach ele vem com uma pegada diferente, que nós nunca devemos esquecer que precisamos de pessoas para chegar nos resultados. Sem pessoas, nós não conseguimos chegar em resultado algum. Então, antes de tudo, antes de atingir nossa meta, atingir nossos resultados, nós devemos sim focar nos resultados, mas nós não podemos esquecer que os nossos auxiliares, técnicos e até mesmo enfermeiros são pessoas e nós precisamos dessas pessoas para alcançar nossos resultados. Então, essas pessoas, elas precisam trabalhar entusiasticamente e trabalhar feliz para um bem comum. Esse é o papel do líder. Esse é o papel do líder. E eu pergunto para você, enfermeiro, é fácil, não é? Algumas vezes sim, outras vezes não, mas nós fazemos ficar fácil. A liderança de equipe, o líder, o que é o líder? O líder, ele tem maior autoridade, entre aspas, mas não confunda autoridade com poder. Autoridade é aquele ser humano, aquele profissional de referência, que ele está ali para ajudar as pessoas que precisam do seu conhecimento, da sua didática, da sua metodologia de trabalho em equipe. O líder, ele vai trabalhar mais, gente. O líder não é aquele que fica lá sentado, sem fazer nada, apenas mandando, ordenando. Não, o líder ele vai ter que produzir mais, ele vai ter que ser a referência da equipe. Ele precisa ser o diferencial. Ele precisa maior integração, ele precisa ter uma maior integração não somente com a equipe, mas também com os stakeholders. Quem são os stakeholders? São todos os agregados, são todas as pessoas, todas as equipes externas que fazem parte do seu processo de trabalho. O que é o processo de trabalho da enfermagem? Nós temos que ter uma boa comunicação com a hotelaria, com a higiene, com a nutrição, com os médicos, o fisioterapeuta, a nutricionista, todos são os stakeholders, são os envolvidos, são os agregados no processo de trabalho. Se eu não tiver uma comunicação boa, eu líder não tiver uma comunicação boa, certamente a minha equipe também não terá uma comunicação boa. Então eu preciso ser a referência. E o líder, ele precisa priorizar os serviços para os outros. O que é priorizar os serviços para os outros? Eu preciso identificar qual é a prioridade das atividades para que eu possa delegar a atribuição ao meu técnico, enfermeiro ou auxiliar de enfermagem. Aí eu falo para vocês, algumas pessoas que são líderes há bastante tempo, outras são líderes recentemente, há pouco tempo. E aí todo ser humano, ele é dotado de um sentimento chamado medo. O medo faz parte do processo de ser humano. Não existe ser humano hoje em dia que não tenha medo. Mas uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, para meus colaboradores e para quem está à minha volta que me conhece, o medo faz parte do processo de ser humano. O medo faz parte do nosso. Só que o medo ele não pode criar uma barreira e impedir que você chegue no seu objetivo final, na sua meta final. Você precisa fazer a diferença e você precisa trabalhar o seu medo. Você precisa domar o seu medo e não fazer com que ele seja uma barreira para que você dê 2 passos atrás ou recue e volte a ser como você era antes. Nós estudamos, nós criamos uma habilidade de ser enfermeiros, nós criamos conhecimento diferenciado, aptidões diferentes, mas nós temos medos. O medo faz parte, mas o medo ele não pode te dominar. Quando o medo te domina, você cria um receio, você cria uma resistência, você deixa de evoluir. E você agora, meu amigo, não pode mais voltar. Você tem que crescer sempre. E não existe ser humano sem medo. Aí eu falo para vocês, aqui está o nosso slide. Por que é importante identificar o nível de maturidade do colaborador? A gestão se torna mais eficiente quando a maturidade é diagnosticada, pois a liderança passa a ser adaptada para o perfil de cada colaborador, com ênfase na tarefa ou no emocional quando necessário. Aí eu pergunto para vocês, aqui tem 2 fotos, tem um rapaz jovem, uma senhora aqui com um ar de experiente, um ar de maturidade, mas uma coisa que eu falo, a maturidade
a gente adquire com o tempo, mas a maturidade, ela não é tempo de experiência, a maturidade ela não é tempo em relação à idade. O tempo, ele é cronológico. Eu posso criar o meu tempo. Se eu tenho uma maior doutrina, uma maior habilidade para estudo, uma maior capacidade de foco, de focar o meu objetivo, criar metas, criar objetivo e me doar totalmente para aquilo que eu estou estudando, eu posso criar uma maturidade maior do que aquela pessoa que já está no mercado de trabalho há 10, 15, 20 anos. Então eu posso ser jovem, mas eu tenho um pensamento diferenciado, uma evolução diferente de conhecimento e ter uma maturidade maior do que uma pessoa que tem 10 anos à minha frente de experiência. Então, a maturidade profissional, ela não está relacionada à idade profissional. A maturidade, ela está correlacionada ao tempo de conhecimento, ao tempo de dedicação que você tem naquela meta, naquele foco, a capacidade que você tem de discernimento, de discernir do que é o certo e o errado e de tomar ações e atitudes corretas. Aí a gente fala do que é maturidade. Aí eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei a fonte de Herzer Blanch, que é uma psicologia de administradores, são técnicas de liderança situacional. A liderança coach, ela faz um link também com outras lideranças, que uma delas é a liderança situacional. A liderança situacional, o que ela fala? Ela divide o ser humano, ela divide o comportamento em grau 1 e 2, estágio 3 e estágio 4. O estágio 1 é quando você capta aquele colaborador recém-formado que eu preciso de um alto grau de direção, um alto grau de apoio, eu preciso conduzir esse meu auxiliar, esse meu técnico, esse enfermeiro. Eu vou mostrar para ele quais são as rotinas da instituição que ele está adentrando, quais são as normas institucionais, qual que é o padrão que ele tem que seguir da empresa, como que ele deve se portar aqui dentro da empresa. Então, eu, líder, eu preciso conduzir, direcionar e apoiar esse novo colaborador, porque ele está no estágio 1. Esse colaborador, em algum momento, espero que rápido, eu sou meio acelerado, espero que rápido ele migre para o estágio 2. O estágio 2 também vai ter um alto grau de direção, um alto grau de apoio, ele já sabe quais são as rotinas da instituição, mas mesmo assim eu preciso visualizar, eu preciso acompanhar esse colaborador para saber se realmente ele entendeu quais são as missões, quais são as metas da empresa, como ele deve se portar enquanto novo colaborador. Em determinado momento, pode ser que seja rápido, vai depender de pessoa a pessoa, ele vai migrar para o estágio 3. O estágio 3 ele fala o seguinte, comportamento de alto grau de apoio, baixo grau de direção. O que quer dizer isso? É aquele colaborador que você tem, aquele técnico, aquele enfermeiro que você tem, que ele já sabe quais são as técnicas, qual o comportamento dele, qual a rotina que ele deve seguir. Então eu preciso ainda dar um baixo grau de direção, mas um alto grau de apoio. Por que alto grau de apoio? Ele precisa entender ainda que você é o líder dele, que você é a referência dele. O técnico e o enfermeiro, ele precisa olhar para você e identificar. O Genilson Geraldo é o líder do setor. Ele é quem consegue, se eu tiver algum problema, é ele que eu vou pedir ajuda. É ele que eu vou pedir aquele apoio. Mas eu vou dar um baixo grau de direção, porque esse colaborador, ele não gosta que você fique no pé dele o tempo todo, falando o que ele tem que fazer, que são as coisas que ele já sabe. Em algum momento, ele vai chegar no E4, que é o estágio 4, que aí vai baixo grau de apoio com baixo grau de direção. É aquele colaborador de enfermagem que ele já sabe o que ele vai ter que fazer no setor, ele já sabe quais são as rotinas, ele consegue treinar novos colaboradores, mas uma coisa que eu falo para vocês, ele não pode esquecer que você continua sendo o líder dele. Você continua sendo o líder que vai falar quais são as regras, lógico, em partido com a equipe, é uma liderança situacional, uma liderança democrata, nós vamos compactuar das nossas decisões, mas quem vai tomar a última decisão
vai ser o líder. E existem vários tipos de lideranças. Existe a liderança autocrata, a liderança democrata, a liderança contingencial, que é a liderança situacional, e a liderança master, que é a liderança coach, que é a liderança que vai fazer você ser o diferencial no seu processo de gestão. É uma inteligência a mais, é uma criatividade, uma liderança diferenciada, é uma liderança que vai fazer com que você tenha aptidões maiores, com sofisticação no seu processo de liderar. Você vai ter benefícios a curto, a médio e a longo prazo. E esses benefícios são muito notórios, gente. Eu posso falar para vocês que depois que eu fiz o curso de liderança coach e a pós-graduação de coach, eu tive um grande diferencial do que é liderar, do que é saber liderar de uma forma assertiva, porque é conseguir conduzir a liderança de uma forma satisfatória e fazer com que a equipe trabalhe satisfeita, trabalhe feliz e entusiasticamente. É lógico que a liderança ela é um contexto geral, não é somente o líder saber o que é liderar, mas é um pacote, é um plus a mais, e a empresa compactuar com vocês, com processo gerencial, com processos trabalhísticos, com indicadores que eu vou falar para vocês também em próximos vídeos, como que eu, líder, posso trabalhar também com indicadores para melhor visualização do meu ambiente de trabalho. Hoje é somente uma prévia, é para vocês entenderem basicamente o que é a liderança coach. Eu vou fazer mais vídeos, vai ter mais vídeos no canal. Compartilhe o canal. Nós temos o Facebook, que é o Yes Sempre em Frente. Nós temos também a nossa página no Facebook, que é Yes Sempre em Frente também. Nós temos o nosso site, que é www.institutosempreemfrente.com. Prazer, eu sou o Genilson Geraldo, um dos professores do Instituto de Educação em Saúde Sempre em Frente. Espero que vocês tenham gostado. É uma prévia, forte abraço, gratidão enorme. Obrigado.